Meu nome é Áurea, tenho 79 anos, e o que eu vou te contar agora não é uma história de filme nem de novela. É a minha vida, uma vida marcada por lutas, por dores, mas também por fé. E por mais difícil que tenha sido, eu carrego tudo aqui, dentro do peito, como se fosse ontem. Lá no meu quarto tem uma caixa de madeira escura, antiga, que já foi do meu pai. Tá meio empenada com as dobradiças enferrujadas, mas ainda carrega segredos. Toda vez que eu abro aquela caixa, parece que o tempo volta. Vem o cheiro do passado, o som do rádio, a pilha tocando modinha, a luz fraca da lamparina e o silêncio pesado das noites em que eu chorei sem saber se ia aguentar. Lá dentro estão coisas que ninguém mais sabe que existem. A aliança do meu casamento, um lencinho bordado com minhas iniciais, uma foto do Carlos, meu marido, com o sorriso torto dele e uma cópia dobrada do testamento. Esse papel foi o começo e o fim de tudo. Foi ele que acendeu a cobiça nos olhos de quem eu mais amava. Foi por causa dele que me arrancaram da minha casa, me trancaram longe do mundo e quase me fizeram acreditar que eu estava louca. Eu lembro do dia que o Carlos me entregou aquele documento. Era fim de tarde. A luz do sol batia de lado na varanda e a gente tomava café com bolo de milho. Ele estava mais quieto do que o normal. Segurou minha mão, olhou dentro dos meus olhos e disse: Áurea, eu não sei quanto tempo tenho, mas quero deixar tudo certo para você. Você é minha companheira, minha força. Eu quero garantir que quando eu me for, ninguém toque naquilo que é seu por direito. E me deu o testamento, feito, assinado, registrado. Era como um escudo que eu não imaginava que precisaria usar contra meus próprios filhos. Mas sabe o que é pior? Não é a dor da perda, nem o medo da solidão. É a traição. É ver o brilho da ganância tomar o lugar do amor nos olhos de quem você embalou no colo. Se você está aqui ouvindo essa história, é porque talvez Deus quis que você ouvisse. Porque talvez, sem saber, você ou alguém que você ama esteja prestes a viver algo parecido. Então eu te peço, com todo o carinho desse coração já calejado, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder o resto dessa história e comenta aqui embaixo: tô com você, vovó, porque essa voz aqui, por muito tempo tentaram calar. Eu conheci o Carlos numa quermesse, acredita? Eu tinha só 16 anos. Ele apareceu lá tímido com a camisa xadrez meio amarrotada, segurando um pratinho de canjica. O sorriso dele era torto e o cabelo meio bagunçado. Mas quando nossos olhos se cruzaram, eu soube. Não foi paixão de novela, foi coisa de alma. Eu senti, de um jeito que não sei explicar, que ele ia fazer parte da minha história. Dali pra frente, a gente não se desgrudou mais. Namoramos escondido da minha mãe, que dizia que ele era pobre demais pro meu futuro. Mas ele me provou dia após dia que o maior tesouro que um homem pode ter é caráter. E nisso, meu Carlos era rico. Casamos com um vestido emprestado e bolo feito pela vizinha. Não tinha festa, não tinha pompa, mas tinha amor. E foi com esse amor que a gente levantou cada parede da casa onde vivemos por mais de 50 anos. Tijolo por tijolo, plantamos flores no quintal, criamos galinha, vaca e 3 filhos. Toda noite, a gente sentava na varanda para tomar café e contar os causos do dia. Eu lembro de quando ele chegou com a escritura da terrinha que compramos. Agora é nossa, Áurea. Ninguém tira. Ele fazia questão de dizer que tudo era nosso, nunca dele. E mesmo quando ele começou a trabalhar mais longe, nunca deixou de passar em casa para me dar um beijo na testa. Ele sabia que o mundo lá fora era difícil, mas que dentro de casa ele tinha paz. E eu era essa paz. A gente não era rico de dinheiro, mas éramos ricos de tudo que importava. Tínhamos respeito, cumplicidade e uma vida simples. Os filhos cresceram correndo descalços pelo quintal, brincando de pega-pega no terreiro e aprendendo desde cedo o valor do esforço. Cada vez que a gente conseguia comprar uma coisa nova, uma geladeira, um fogão melhor, até uma televisão preto e branco, era uma comemoração. E Carlos sempre dizia: tudo isso vai ser deles um dia, mas enquanto eu estiver aqui, é teu. Eu quero garantir que você tenha tudo. No último ano de vida dele, o Carlos já não era mais o mesmo. Estava mais cansado,
dormia pouco, comia quase nada. E mesmo assim, ele me olhava como se tivesse medo de partir. Não era medo da morte, era medo de me deixar sozinha nesse mundo. Eu sentia isso. Então, um dia, ele me chamou no cantinho do nosso quarto, tirou de uma pasta o testamento e me falou com a voz baixa, quase num sussurro: se eu me for antes de você, é isso aqui que vai te proteger. Não deixe ninguém duvidar do que a gente construiu. Foi nesse dia que eu comecei a ter medo. Medo de que o mundo lá fora não fosse tão justo quanto o coração do meu marido. Porque ele sabia, ele sentia. A gente que ama muito sente quando tem coisa errada se formando no ar. Mas eu nunca poderia imaginar que o perigo vinha de dentro, da nossa própria casa, que o amor que a gente plantou com tanto cuidado ia virar um campo minado quando o dinheiro começasse a falar mais alto. Você que está me ouvindo talvez conheça alguém assim, que já teve uma vida inteira dedicada à família e agora sente que estão empurrando ela para o canto, como se fosse um móvel velho que só serve quando convém. Pois ouça o que eu vou dizer. Essa sensação não é imaginação. É o primeiro sinal de que o respeito está indo embora. E onde o respeito vai embora, a maldade entra sem bater. Se você já viu algo parecido acontecer, comentam aqui embaixo. Eu já vi isso. E não esquece, se inscreve aqui no canal porque o que vem agora é o início do meu pesadelo. Depois que o Carlos se foi, a casa ficou grande demais. O silêncio batia nas paredes como um vento gelado. Meus passos ecoavam pelo corredor. O cheiro do café já não acordava ninguém. E o som do portão se abrindo, que antes me enchia de alegria, passou a me dar calafrio. No começo, os meninos vinham me ver com frequência. Me traziam pão, perguntavam se eu estava precisando de alguma coisa. Mas logo começaram as reclamações. Um dizia que a casa estava velha demais. O outro, que eu devia pensar em vender o sítio. Um neto meu chegou a dizer, com a maior naturalidade do mundo, que eu devia me mudar para um apartamento menorzinho na cidade, perto deles. Eu sorria. Fingia que não entendia. Mas por dentro meu coração ia afundando, porque eu conhecia cada um deles, e o tom das conversas foi mudando. Não era mais cuidado, era conveniência. Começaram a me tratar como se eu fosse incapaz. Repetiam que eu esquecia as coisas, que eu confundia os nomes. Diziam que eu estava meio caduca. Eu ouvia isso de pessoas que eu embalei no colo, que limpei as fraldas, que amamentei com amor. Um dia, eu peguei meu filho mais velho mexendo nos meus papéis. Disse que estava procurando a conta de energia. Mas a conta de energia nunca esteve na gaveta de baixo do meu guarda-roupa, onde eu guardava os documentos do Carlos. Quando eu questionei, ele riu e disse que eu estava confusa. Vai descansar, mãe. Você está ficando estressada à toa. Mas eu não estava. Eu sabia o que vi. E vi também que poucos dias depois, a cópia do testamento do Carlos tinha desaparecido. Aquilo me doeu mais do que tapa. Fiquei horas sentada na beirada da cama, com o papel das mãos vazias. Era como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim. E aí veio o dia do golpe. Bateram na porta logo cedo, dizendo que era uma consulta médica marcada para mim, para fazer um exame completo, que iam me levar e me trazer rapidinho. Eu perguntei se precisava porque eu estava me sentindo bem, mas insistiram. Meu próprio filho, com o rosto sereno, disse: é pro seu bem, mãe. Só uma consulta, confia na gente. E eu fui. Dentro do carro, o caminho era estranho. Passamos por ruas que eu não reconhecia. Quando questionei, disseram que era um novo centro de atendimento, mais moderno, que fazia tudo em um só lugar. O carro parou num prédio sem placas, branco, frio, com janelas escuras. Entramos. Fui levada por um corredor comprido. Me disseram para sentar. Assinaram os papéis. Eu pedi para ler, mas empurraram logo uma prancheta com caneta. Assina aqui, dona Áurea. É só rotina. Foi quando eu senti a agulha. Nem vi de onde veio. Aplicaram algo no meu braço. A última coisa que lembro foi minha vista ficando embaçada e o som da porta de ferro batendo. Depois, só um silêncio gelado. Quando acordei, estava num quarto branco, com cheiro de água sanitária, janela com grade e uma mulher de jaleco dizendo que eu precisava descansar. Eles tinham me internado, me trancado, me drogado, como se eu fosse um fardo, como se eu fosse um problema a ser escondido. Aos poucos, percebi o plano.
Meus filhos tinham me levado até ali para poderem provar que eu estava doente. Iam usar isso para me interditar, para contestar o testamento e me tirar tudo. Você consegue imaginar a dor de acordar num lugar que não é seu, com pessoas estranhas ao seu redor, sem saber se vai sair dali? E pior, sabendo que quem te colocou ali foi justamente quem deveria te proteger? Foi ali que eu comecei a morrer um pouco por dentro, porque entendi que a guerra tinha começado, e eu estava sozinha nela. Se essa história já te tocou até aqui, comenta aí embaixo, força vovó, e compartilha esse vídeo com alguém da sua família. Às vezes a verdade precisa ser dita, mesmo que doa. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ativa o sininho, porque a parte mais pesada ainda está por vir. Foram 22 dias, 22 longos dias presa, num lugar que me tratava como se eu já não fosse ninguém. Eu acordava com o som metálico da porta sendo destrancada, com a luz branca machucando meus olhos e com um nó na garganta. Ali dentro, o tempo não passava. E ninguém me dizia nada. Eles me davam comprimidos sem explicar para quê. Me faziam perguntas que pareciam armadilhas. Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Você lembra onde está? E mesmo quando eu respondia tudo certo, me olhavam com aquele ar de dúvida, como se cada palavra minha fosse suspeita, como se minha lucidez incomodasse. Os dias eram todos iguais. Acordar, tomar comprimidos, ficar sentada numa cadeira dura olhando a parede. Uma enfermeira anotava tudo o que eu fazia. Se eu comia, se eu dormia, se eu chorava. E eu chorava, todos os dias. Mas não por fraqueza. Era por indignação. Por não entender como é que a gente passa a vida inteira se doando pelos outros. E no final, é jogada num lugar como aquele, tratada como se fosse um estorvo. Eu pedia telefone. Diziam que não podia. Eu pedia para ver minha família. Diziam que eles tinham autorizado o tratamento. E foi ali, ouvindo isso, que eu entendi de vez. Eles estavam querendo me tirar de cena, me dopar, me deixar esquecida, para poderem tomar conta de tudo o que o Carlos tinha deixado para mim, como se eu já tivesse morrido. Uma vez, tentei escrever uma carta. Peguei um guardanapo escondido e usei um pedaço de lápis que encontrei perto do refeitório. Mas quando descobriram, tiraram até o lápis de mim. Me senti como uma criança punida, sem voz, sem vez, sem ninguém. Eu via outras senhoras lá dentro. Algumas realmente estavam confusas. Outras, como eu, estavam caladas por medo. Uma delas me disse: "Me colocaram aqui para não atrapalhar o inventário." Eu nunca mais esqueci isso, porque era o que estavam fazendo comigo também. Teve uma noite em que eu pensei em desistir. Era quase 3 da manhã. A janela do quarto tinha uma fresta de onde dava para ver o céu. E eu pedi a Deus, chorando, que me levasse, que me poupasse daquela humilhação. Eu falei: "Se o Carlos ainda estiver por perto, me leva com ele, porque aqui eu não aguento mais." Mas Deus às vezes demora, mas não falha. No meio daquele pesadelo apareceu uma luz. Uma moça nova chamada Jéssica começou a fazer meu plantão noturno. Ela era diferente das outras. Me olhava nos olhos, me ouvia. Um dia, enquanto me entregava o jantar, sussurrou: "A senhora não tem nada. A senhora está normal." E eu respondi com os olhos cheios d'água: "Eu sei." A gente começou a conversar escondido. Pouco a pouco fui contando minha história. Falei do Carlos, da casa, do testamento, do sumiço dos papéis e da internação forçada. Ela ficava em silêncio. Ouvia tudo com atenção. E foi ela quem me perguntou numa noite em que eu estava mais fraca: "Tem alguém que pode te ajudar lá fora?" Na hora, o nome veio como um grito no meu coração. Dr. Breno, amigo de longa data do meu marido. Advogado sério, justo. Eu não sabia se ele ainda estava na cidade, se tinha mudado, mas era a única pessoa em quem eu ainda confiava. Ela me trouxe um telefone escondido, um celular pequeno com a tela trincada. Me deixou falar por 2 minutos. Quando ele atendeu, eu tremia tanto que quase deixei cair. Falei rápido, como se minha vida dependesse daquelas palavras. E dependia mesmo. 2 dias depois, ouvi meu nome sendo chamado no corredor. Vieram 2 homens de terno com um papel na mão. Uma ordem judicial. Mandaram me liberar imediatamente. A médica protestou, mas não adiantou.
Eu saí daquele lugar vestida com a mesma roupa de 22 dias antes, mas com outra alma, machucada, ferida, mas viva e com mais sede de justiça do que nunca. Quando cheguei em casa, a chave ainda abria a porta, mas tudo o mais estava diferente. O cheiro, os móveis, os quadros trocados de lugar. Meu quarto parecia que tinha sido invadido. Minhas fotos rasgadas, meus livros doados, meus papéis sumidos. Naquele momento, eu entendi que a luta estava só começando. Se você já passou por algo assim, ou conhece alguém que viveu uma injustiça parecida, comenta-mo aqui embaixo. Você não está sozinha, porque tem coisas que a gente só entende quando acontece com a gente. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e me ajuda a continuar contando essas verdades que muita gente tenta esconder. Quando entrei em casa, parecia que eu tinha sido jogada no cenário de um crime. Cada canto onde antes havia lembrança virou rastro de invasão. A cristaleira da sala, onde ficavam minhas porcelanas de família, estava vazia. A poltrona do Carlos tinha sumido. O rádio antigo, aquele que ele usava para ouvir as notícias do campo, desapareceu. Meu quarto parecia cenário de abandono. A colcha de crochê que eu mesma fiz estava embolada num canto, manchada. Meus sapatos estavam trocados de lugar. Mas o pior foi abrir a gaveta onde eu guardava o testamento original. Vazia, seca, fria. Numa casa com paredes e móveis, o silêncio pode ser mais barulhento do que grito. Era como se tudo me dissesse: você não pertence mais aqui. E era a minha casa, minha vida inteira ali dentro. Mas eu não sou mulher de desistir fácil. Meu corpo pode ser de 79 anos, mas meu espírito tem mais força que muito rapaz de 20. Liguei de novo para o Dr. Breno. Ele chegou na mesma tarde com uma pasta preta, cheia de documentos, e uma cara fechada que eu nunca tinha visto. Disse que já tinha começado um processo de curatela reversa, que o juiz estava pedindo esclarecimentos sobre minha internação e que, graças ao telefonema da Jéssica e ao laudo que ela tinha conseguido fazer escondido, tínhamos uma chance. Naquele momento, tudo mudou dentro de mim. O medo virou raiva, a dor virou força. Eu olhei em volta e disse: eles não vão me apagar. E foi aí que comecei a montar o quebra-cabeça. Comecei a vasculhar tudo. Cada gaveta, cada caixa, cada envelope antigo. Queria achar qualquer rastro, qualquer cópia, qualquer prova de que Carlos tinha deixado tudo para mim. E Deus me guiou. Lá na cristaleira, dentro de uma caixa de fotografias que eu nem lembrava mais que existia, encontrei uma segunda via. Uma cópia do testamento, dobrada entre uma foto de nós dois no dia do nosso aniversário de 40 anos de casados. Era como se o Carlos ainda estivesse ali, dizendo: não deixa eles te vencerem. Levei o documento direto para o Breno. Ele ficou em silêncio por uns segundos, respirou fundo e disse: agora temos uma arma. Entramos com um pedido urgente de anulação da interdição. Pedimos perícia psiquiátrica independente. Apresentamos o histórico da internação irregular. E, claro, denunciamos tudo: falsificação, abuso, tentativa de golpe. Mas justiça, nesse país, não vem fácil para a velha pobre. Vieram as audiências, os depoimentos, e aí eu vi com meus próprios olhos a frieza dos meus filhos, sentados do outro lado da sala, me olhando como se eu fosse uma estranha. Um deles teve a coragem de dizer para o juiz que eu estava começando a inventar coisa por causa da idade. Outro disse que eu era manipulável, frágil, e estava sendo usada por um advogado ambicioso. Eles diziam essas coisas. E tudo que eu via era o bebê que eu carreguei no colo, o menino que dormia com medo do trovão agarrado na minha saia, agora me chamando de mentirosa. Mas Deus mandou o que eu chamo de justiça silenciosa. O juiz, um homem sério, de olhar firme, prestou atenção em tudo, na minha fala, nos documentos, nas contradições deles. Pediu o vídeo da clínica e, quando viu a entrada forçada, a ausência de acompanhamento médico e os laudos forjados, ele calou a boca de todos na sala. Foi uma das poucas vezes em que senti o peso da verdade cair como uma pedra sobre os injustos. Mas essa vitória não apagou a dor, porque mesmo ganhando na justiça, perdi o respeito da minha própria família. Saí daquela audiência de cabeça erguida, sim, mas com o coração sangrando. Eu não queria vingança, só queria dignidade.
A partir daquele dia, decidi que ia viver pro meu jeito. Fiquei com minha casa, minhas terras e meu nome limpo, mas também fiquei sozinha. Os netos pararam de visitar. Os filhos não ligam mais no Natal. E sabe de uma coisa? Melhor assim, porque hoje minha paz não depende mais de ninguém. E é por isso que estou contando essa história aqui, porque pode ter alguém aí do outro lado vivendo algo parecido, mas ainda em silêncio, ainda achando que não tem saída. E eu te digo com todo o meu coração, você tem voz, sim. Você tem valor, sim. E você merece respeito, sim. Se essa história está te ajudando a abrir os olhos, comenta por aqui. Eu não vou me calar. E por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem mais precisa ouvir essa verdade. Porque calar é o que eles querem. E contar é o que nos mantém vivos. A casa continua a mesma, as paredes são as mesmas, o chão ainda range do mesmo jeito quando eu ando de chinelo arrastado. Mas eu não sou mais a mesma. Depois de tudo, eu precisei aprender a viver num mundo diferente. Um mundo onde os rostos que eu amava se tornaram rostos que eu evito, onde os nomes que me chamavam de mãe agora são só sons que ecoam, distantes. Durante muito tempo eu me perguntava, onde foi que eu errei? Será que amei demais? Será que fui mole demais? Será que lá atrás, quando vi os primeiros sinais, eu devia ter agido? Mas aí entendi que o erro não foi meu, foi deles. Porque quem é filho de verdade não levanta a mão para cortar a raiz da árvore que o alimentou. Quem ama de verdade não planeja traição enquanto sorri na sua frente. O mais difícil não foi recuperar a herança. Foi aprender a conviver com o vazio de quem ainda está vivo, mas já não mora mais dentro da gente. Tem dias que acordo cedo, coloco água no café, deixo a chaleira no fogão e me pego olhando para a porta como se esperasse alguém entrar. Ninguém entra. Só o vento, só a luz da manhã, só a lembrança. Já pensei em vender tudo, em ir para um asilo, em mudar de cidade. Mas toda vez que passo pela roseira que o Carlos plantou, eu fico, porque essa casa carrega a alma da minha história. O cheiro do pão dele no forno de barro, a risada das crianças correndo no terreiro. E mesmo que hoje só tenha silêncio, é o meu silêncio. Não é imposto, é escolhido. E aos poucos fui reconstruindo. Comecei a escrever minhas memórias num caderninho de capa dura. Voltei a fazer crochê. Ouvi de novo minhas músicas antigas. Fiz amizade com Dona Joana, vizinha do outro lado da cerca, que vem aqui tomar café às tardes. E sabe, a gente até ri. Rimos do absurdo da vida. Rimos das ironias. Rimos até do que doeu. Porque rir é às vezes a única forma que a alma encontra de não se romper. Mas eu nunca esqueci. E nem perdoei ainda. Não por vingança, mas porque tem dores que a gente não mata. A gente só aprende a caminhar com elas. Tem um provérbio antigo que diz: quando você salvar sua dignidade, não importa o que tenha perdido, porque você ainda tem o que é mais importante. Eu me salvei. Machucada, cansada, com mais rugas, mas inteira. E isso ninguém mais pode tirar de mim. Agora, eu uso minha história para alertar outras mulheres, outras mães, outras vovós, porque isso não foi um caso isolado. Isso acontece todos os dias por trás de janelas fechadas, em famílias que escondem a vergonha por trás de cortinas limpas e fotos sorridentes. Então, se você está ouvindo isso e sentiu um aperto no peito, presta atenção. Se alguém te chama de confusa só porque você discorda, se alguém vive pedindo seus papéis, suas senhas, suas assinaturas, se alguém diz que você é velha demais para cuidar das coisas, abre o olho, fica atenta e lembra, respeito não é presente, é direito. Comenta aqui embaixo. Eu não vou ser calada. Se você também acredita que a voz dos mais velhos precisa ser ouvida. E por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque essa história não é só minha. Essa história pode ser a de qualquer um. Eu passei a vida inteira achando que meu maior legado eram as terras que Carlos deixou. A casa, o sítio, a conta no banco, mas agora eu sei. O que eu tenho de mais precioso, ninguém pode ver. E por isso, ninguém pode roubar. Meu verdadeiro legado são as verdades que carrego no peito. É o que eu vivi, o que eu sobrevivi
o que eu suportei calada por muito tempo e que hoje eu faço questão de contar bem alto. Tem gente que mede riqueza em número de filhos, outros em propriedades. Mas eu aprendi a medir pelo que ninguém pode falsificar: coragem, dignidade, memória. Tem coisa que ninguém nunca vai poder escrever de novo, porque só eu vivi. Só eu sei o gosto do café que Carlos fazia nas manhãs de domingo. Só eu ouvi a última respiração dele. Só eu senti o peso daquela aliança na minha mão, quando ele já não estava mais aqui. Eles podem até tentar me apagar dos papéis. Podem tentar me chamar de doida, de velha, de ultrapassada. Mas o que eu construí com amor, com suor, com verdade, isso não se apaga. Um dia alguém vai abrir uma dessas gavetas e encontrar meus cadernos escritos à mão. Vai ler minha letra tremida, vai ver as marcas de lágrima na folha. E vai entender: essa mulher viveu, e viveu com honra. Eu não tive faculdade, não usei salto alto, não tive joias nem carrões, mas eu tive um amor que me amou até o último fio de cabelo branco. Tive uma vida limpa, mesmo quando me jogaram na lama. E tive, acima de tudo, fé. Fé num Deus que tudo vê, que tudo julga e que nunca, nunca esquece de quem foi fiel até o fim. Eu me lembro de uma frase que ouvi ainda menina e que nunca mais saiu da minha cabeça. Às vezes Deus nos quebra, mas é só para mostrar que a gente não é feita de vidro, é feita de força. Eu sou força. E se você chegou até aqui me ouvindo, eu quero te agradecer, do fundo do meu coração. Porque hoje eu posso falar, posso ser ouvida, posso ser lembrada. Você que me acompanhou até agora faz parte disso. Você é testemunha da minha história. E eu quero te pedir uma coisa: não deixe essa história morrer aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Comenta aqui embaixo: eu escutei até o fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque ainda tem muita história guardada aqui nesse peito. E enquanto Deus me der voz, eu vou continuar contando. Porque agora, minha história não está mais nas mãos de quem tentou me calar. Minha história está nas mãos de quem ouviu. E nunca mais vai esquecer. Se você me ouviu até aqui, então você não ouviu só uma história. Você ouviu um testamento. Porque o que eu deixo nesse vídeo não são bens, nem números, nem posses. O que eu deixo aqui é a minha verdade. Meu nome é Áurea. Eu sou mulher. Sou mãe, sou viúva de um homem honrado e sou sobrevivente de uma traição que veio de dentro da minha própria casa. Mas eu também sou testemunha de um milagre, o milagre de continuar de pé, mesmo depois de tudo. Eu fui internada à força, fui desacreditada. Chamaram minha lucidez de loucura, chamaram minha resistência de teimosia. Me doparam, me isolaram, tentaram calar minha história. Mas eu voltei. Voltei não só pela justiça, voltei por mim, voltei por outras mulheres que talvez não tenham mais forças para voltar. Voltei porque aprendi que a gente só perde de verdade quando desiste de falar. E hoje, falar virou minha missão, porque enquanto eu tiver voz, minha história não será enterrada, ela será contada e multiplicada, para que outras Áureas não sejam silenciadas, para que outras mulheres saibam que podem resistir, para que filhos aprendam que mãe não é descartável, para que netos entendam que a memória de uma avó é mais valiosa que qualquer herança. Se um dia você se encontrar no escuro, isolada, desacreditada, lembrando dessa história, lembra de mim. Lembra que houve uma velha teimosa que disseram estar louca, mas que provou estar lúcida e mais viva do que nunca. Meu legado é esse vídeo. É você que assistiu até aqui. É você que vai levar essa história para frente. É você que vai compartilhar, comentar, espalhar, porque toda vez que essa história for ouvida, uma injustiça será exposta. E toda vez que alguém for exposto, uma mulher será salva. Então me escuta. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo: vovó, eu tô com você. E nunca, nunca deixe ninguém escrever sua história por você. Porque quem viveu tem o direito de contar. E eu vivi. Vivi tudo. E agora, você sabe. Obrigada por ouvir. Obrigada por me permitir existir em vós. Que Deus te abençoe. E que minha história seja a força que você precisava hoje